Ação Imediata está de volta aqui na tela da TV Claré e agora nós vamos falar da situação de Rio Claro no fim de semana de ônibus incendiados na cidade. O que seria uma represália por conta da morte de 2 assaltantes na noite da última quinta-feira resultou em 2 coletivos completamente destruídos depois da ação de vândalos. Confira a reportagem e, na sequência, eu vou conversar com o tenente da Polícia Militar, Isaac Oliveira, que irá comentar conosco este caso. Confira. Imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o momento em que as chamas atingiram um ônibus que transitava pelo bairro Santa Maria. Cerca de 40 pessoas são suspeitas de terem ateado fogo no local. Estas outras imagens dão noção da altura que chegou o fogo, que atingiu inclusive a fiação elétrica. Um dos veículos pertencia à frota de circulares municipais e o outro a uma empresa particular. Os 2 coletivos ficaram completamente destruídos. Uma grande movimentação policial foi registrada no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter barricadas que foram espalhadas pelo caminho, com o objetivo de dificultar o combate às chamas e o acesso aos veículos. Manhã de sábado e ainda é possível ver a destruição aqui no local. Nós estamos no bairro Santa Maria, onde 2 coletivos foram incendiados na noite desta sexta-feira. E aqui ainda é possível notar o terror vivido pela população durante esse atentado. Eu estou dentro de um destes transportes coletivos e aqui eu consigo sentir de perto o drama e a situação que tudo ficou. Nada sobrou aqui do local. Os bancos restam apenas o esqueleto para o chão, para conseguir andar aqui dentro, ó. Inclusive ainda está caindo tudo aqui, apenas as barras de ferro sobraram, como essa que está solta aqui no local e consegue ir parar lá no fundo do veículo, se soltar, se alguém vier aqui mexer. O teto também não existe mais, dá para ver que a gente pega e esfarela na mão. E esse é o resultado que ficou depois da ação de vândalos aqui no local, que pararam o ônibus, atearam fogo e logo em seguida fugiram. A suspeita é que este atentado tenha acontecido em represália à morte de 2 assaltantes, que trocaram tiros com a PM na quinta-feira durante uma tentativa de roubo na Vila Operária. 2 irmãos com 19 e 23 anos acabaram morrendo. Este rapaz, que é parente dos mortos, confirma a vingança. Isso tudo aconteceu por causa de 2 colegas nossos que mataram. Ontem foi uma trairagem, foi tudo pelas costas, e isso daí nós não aceitamos. Então, pra mim, isso daí tem que acabar. Tem que acabar, porque os polícias agora querem matar. Eles querem matar e não querem saber. Se renderam, falaram que se renderam e os policiais chegou atirando. Foi isso que aconteceu. Então, o que nós puder fazer por eles vai ser isso daí, ó. Enquanto não parar essa violência da polícia, nós não vai parar também. Atiraram pelas costas deles, então isso daí pra mim é trairagem. Falaram que os 2 se entregou, já tava no chão, então cata e prende, não precisa matar. Chegaram atirando e mataram os 2. Isso não é preciso. Olha, é lamentável essa situação, porque quem sofre é a população, né? Só corrigindo, então, que esse indivíduo aí que deu a entrevista no final da reportagem, ele é amigo desses 2 que acabaram mortos em troca de tiro com a polícia. Para falar sobre toda essa situação enfrentada em Rio Claro no fim de semana, eu recebo o tenente da Polícia Militar, Isaac Oliveira. Boa tarde, tenente. Muito obrigada pela presença aqui, aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde. Olha, só esclarecendo então, tenente, nós deixamos essa entrevista aí desse amigo que diz ser amigo desses indivíduos. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de apologia ao crime, a gente não concorda com esse tipo de atitude, mas a gente até deixou porque eles afirmam que realmente estão fazendo isso por represália pela ação da polícia. Como que vocês avaliam tudo isso? A situação que ocorreu na quinta-feira passada foi uma ação legítima da polícia em resposta a um roubo que estava em andamento. Os indivíduos que que entraram em confronto com a Polícia Militar estavam em cima do telhado e, ao receberem a ordem para largarem suas armas, não o fizeram
houve então a ação dos policiais para contê-los. E não foi, conforme disse aí o cidadão, pelas costas. Os dois estavam de frente para os policiais em cima do telhado. Bom, inclusive, eu não estou aqui para defender ninguém, mas inclusive nós tivemos o relato de uma das vítimas que estava nessa casa e que viu toda a ação da polícia e a ação dos bandidos. Essa vítima chegou a ver a mãe em poder desses indivíduos. Foi isso mesmo, polícia, que aconteceu lá com esse indivíduo. Não entendi a pergunta. Eu estou dizendo assim, que lá nessa casa, a vítima chegou a ver a mãe em poder dos bandidos sim, sim. E depois o confronto entre a polícia. Sim, foi isso mesmo? O roubo que aconteceu pela Rua 5. Nós temos algumas imagens, inclusive. E os indivíduos fugiram pulando pelos telhados até chegarem na Avenida 36 com a Rua 6, onde houve o confronto. Agora, a vítima chegou a relatar que reconheceu esses indivíduos Todas sendo acusados elas, também de um outro roubo nesta casa. Todas elas foram enfáticas ao dizerem que eles praticaram o roubo, inclusive aquele que saiu ileso da situação, foi reconhecido em uma outra situação de roubo também na mesma residência. Olha, eu tenho aqui a opinião da Terezinha de Jesus da Vila Alemã. Ela diz que a polícia está certo, porque para defender os cidadãos, primeiro ela precisa se defender. Neste caso foi em defesa da própria polícia também. Sim, a Polícia Militar ela faz a ação mediante a ação de um indivíduo. Se ele obedece à ordem emanada pelo policial militar, terá sua vida preservada. Assim como a polícia também ela protege o cidadão que está sendo vítima de outros delitos. Agora, foi confirmado ali nessa entrevista que eles vão continuar agindo. Como que a polícia avalia tudo isso? Como que a polícia vai trabalhar para combater tudo isso? A Polícia Militar, desde sexta-feira, quando chegou os rumores de que eles iriam fazer esses atos de vandalismo, ela reforçou o policiamento, tem reforçado nos finais de semana e irá continuará a reforçar o policiamento até o que se cesse essa anormalidade. Agora, quem sofre com tudo isso é a população, por mais que a polícia esteja fazendo o trabalho dela, a população sofre porque os ônibus deixaram de circular, 2 ônibus aí incendiados e a insegurança, é claro que fica para as pessoas, né? Sim, com certeza o cidadão de bem é que sofre no final. Então, por conta disso, a gente solicita para que esse cidadão de bem faça a sua denúncia anônima para possíveis atos de vandalismo daqueles vizinhos que têm a má intenção de prejudicar o bom andamento, né, a segurança do local. Exatamente na sexta-feira, qual foi o posicionamento da polícia assim que ficou sabendo desses rumores aí que aconteceria esse ato criminoso, né, que é considerado criminoso? Sim. Como que foi a ação da polícia no exato momento que ficou sabendo? Sim. Quando nós soubemos dos fatos, né, dos rumores, na verdade, nós fomos à rua para preservar a ordem pública. E existiu aí uma reunião entre a empresa que administra os coletivos na cidade? Como que foi esse trabalho coletivo aí? Sim, houve um dos nossos oficiais, né, foi até a empresa alertando-os de que poderia haver tais atos de vandalismo. Mas não foi possível impedir que isso acontecesse até então? Mesmo com todo o aparato policial que estava disponível na sexta-feira, infelizmente, essas pessoas que se valem do anonimato para cometer esses delitos, né? Agora, a polícia conseguiu chegar a algum suspeito? Tivemos alguns suspeitos, foram encaminhados à delegacia, onde, a partir de então, começam a responder um processo, mas em liberdade. Mas foi confirmado, então, que essas pessoas eram envolvidas? Não foi confirmado. Ainda vai haver uma investigação em cima disso, dessas prisões, para confirmar ou não a participação deles. Bom, ali na entrevista a gente viu também que o indivíduo relatou que vão continuar. Como a polícia recebe essa informação? Nós continuaremos a
nas ruas para preservar a ordem pública. Essa é a nossa missão constitucional. Enquanto perdurar esses rumores ou os atos em si, nós vamos estar à rua para preservar. E em busca também desses Com certeza, envolvidos. E solicitamos o apoio da população para que façam suas denúncias anônimas em ouvindo esses rumores de pessoas mal intencionadas. Qualquer informação pelo 190, é isso? 190 ou 181 também. Tá certo, Tenente, eu agradeço a sua participação por esses esclarecimentos, desejo bom trabalho para vocês. Disponha da Polícia Militar. Bom, o Ação Imediata de hoje fica por aqui, mas antes eu deixo aqui os nossos sinceros aí, olha, sentimentos a uma pessoa muito especial da família TV Claré que nos deixou. Infelizmente, Cláudio Oliveira, o famoso CB, o famoso Cláudio Biscoito, que muito contribuiu aqui também para o Ação Imediata como cinegrafista, mas a sua marca ficou registrada no setor esportivo, onde era uma figura impressionante, muito admirada. Nós deixamos aqui nossos sinceros sentimentos. Esse fim de semana foi muito triste para todos nós, para a família da TV Claré, e nós deixamos aqui nossos sentimentos também à família do Cláudio Biscoito. E logo mais no Direto da Redação você acompanha uma homenagem especial a essa figura tão marcante que infelizmente nos deixou neste fim de semana. Uma boa tarde para vocês.